Mil cairão ao teu lado, de Suzy Hasselmund e Milan Schuch. A emocionante história de um soldado e sua família que ousaram viver a sua fé na Alemanha de Hitler. Capítulo 18. Resgate no inverno. Helene, disse Franz certo dia: acho que é melhor você e as crianças voltarem para casa em Frankfurt, enquanto eu fico por aqui um pouco mais e ajudo aos fazendeiros a colherem o feno. Eu não estou ansiosa por fazer essa viagem, disse ela, mas talvez seja o melhor. Pela última vez, eles arrumaram as malas e carregaram as bicicletas e o carrinho do bebê. Novamente, tinham que fazer a viagem de 60 quilômetros a pé. Quase ainda não tinha trens funcionando. Finalmente chegaram ao apartamento. Frankfurt estava devastada, mas as coisas pareciam bem melhores do que já estiveram. Tragam as camas do porão para cima, meninos, pediu Helene. Que não haja mais ataques aéreos nem bombardeios, suspirou Kurt. E chega de abrigos antiaéreos, resmungou Gerd, estremecendo enquanto pensava nas noites escuras que passaram naqueles lugares apinhados. Franz chegou 2 semanas depois. Trouxe mais óleo, manteiga, batatas e pão que os fazendeiros agradecidos tinham lhe dado. No dia seguinte, Franz foi ao centro, até a sede da associação. Ali ficou sabendo que a casa publicadora alemã da Advent Verlag, em Hamburgo, tinha sido destruída e que a colportagem estava paralisada. A associação imediatamente contratou Franz para ser o pastor de várias igrejas nos arredores de Frankfurt, porque a este ponto ninguém sabia quais obreiros haviam sobrevivido e quais haviam perecido. Nenhum pastor adventista havia retornado da guerra até aquele dia. Usando a bicicleta devolvida a Helene pelo soldado americano Jim, em Enschede, Franz viajava distâncias de até 120 quilômetros para visitar todos os membros das igrejas do seu distrito. Com frequência ele passava a noite com eles e algumas vezes viajava durante vários dias seguidos ou até uma semana. Nenhuma família saíra completamente ilesa da guerra. Lares haviam sido destruídos pelas bombas. Os pertences foram saqueados. Em cada casa, esposo, filhos, irmãos, tios ou primos haviam sido mortos em ação. E muitas famílias não sabiam ainda o destino de alguns dos seus familiares. Alguns, como Zolkion Fritz, foram dados como desaparecidos em ação, e a maioria ainda não havia retornado da guerra. E todos estavam absolutamente carentes. A agricultura e as indústrias permaneciam inativas. Homens quietos, amargurados, derrotados, ficavam em filas quilométricas de desempregos, na esperança de conseguir algum trabalho. Os membros da igreja que viviam no campo não tinham dinheiro para dar o dízimo, mas algumas coisas colaboravam fornecendo comida para Franz. Como a associação lhe pagava um salário bem pequeno, autorizaram Franz a utilizar toda a comida doada como complemento do salário. Certa vez, ele voltou para casa com 50 quilos de ração para frango. Helene preparou a porção daquilo todos os dias para o desjejum, e a família comia aquele prato mal cozido como se fosse um mingau. Não admiram que tenham ficado com a voz rouca a maior parte dos dias. O primeiro inverno pós-guerra finalmente chegou. Nada era suficiente. A comida, a roupa e até o carvão ainda estavam racionados. O mau tempo ainda significava que Franz não podia mais usar a bicicleta e agora andava de trem. Por causa das poucas conexões e das superlotações, ele passava ainda mais tempo longe de casa. Meninos, meninos!
Num dia gelado de novembro, Franz entrou correndo em casa com notícias. Tirem um carrinho de mão de madeira e as bicicletas do porão, e todos os sacos vazios que acharem. Enquanto tomava um pouco de sopa quente, ele contou à família que a estrada em Oberê-sur-Seine, a 16 quilômetros de distância, estava sendo destruída e que as pessoas tinham permissão para levar os pedaços de asfalto para casa, a fim de usarem como combustível para se aquecerem. Nos próximos 3 dias, Franz, Kurt e Gerd voltaram a Oberê-sur-Seine. Todas as noites eles voltavam congelados e sujos, mas com o carrinho e as bicicletas carregadas de asfalto. Quando Helene jogou as primeiras placas de asfalto na fornalha, Lotte começou a chorar. Isso cheira como fumaça de alcatrão, soluçou. E está me dando dor de cabeça. Para que permanecemos aquecidos neste inverno, filha, teremos que nos acostumar com o cheiro, confortou Helene. Tão logo Lotte ficou quieta, Gerd veio correndo. O fogão está vazando, disse ele. Vem e veja. Quando Helene abriu a porta, ela viu que o asfalto havia derretido e entupido o interior do forno. Um filete de alcatrão líquido estava escorrendo pela porta da frente. Eles jogaram água no fogo e, quando o fogão havia esfriado, passaram horas raspando o interior até que tudo pudesse ser usado novamente. O asfalto teve que ser jogado fora. Após o jantar, certa noite em fevereiro, Helene olhou para Franz. Acabou, disse ela. Nossos vales semanais foram todos usados. Só temos meio pão e só receberemos outra porção daqui a 5 dias. O que vamos fazer? Franz pensou por um momento. Olha, eu tenho que realizar um funeral amanhã, ele lembrou. Você acha que poderia encher onde conseguir um pouco de comida? Hamster era a expressão que os alemães haviam inventado para quando faziam referência a ir ao campo para pedir ou pegar alguma comida dos fazendeiros. Exatamente como um hamster enche as suas bochechas e carrega comida para o seu ninho, as pessoas enchiam as sacolas e bolsos para levar comida para os filhos. Helene relutantemente concordou e Franz saiu cedo, na manhã seguinte, para o funeral. Quando Kurt entrou na cozinha, Helene também estava se aprontando para sair. Ele olhou para ela, que colocara um saco enorme e as 2 sacolas de compras amontoadas no chão. Mamãe, eu quero ir com você, disse Kurt. Você sabe que será muito difícil andar na neve. Não, desse jeito nós vamos chamar a atenção de todo mundo. Lembre-se, hamster, comida é algo meio ilegal. Não é exatamente roubar, mas precisamos sobreviver de alguma forma. Posso seguir você de longe, então, discretamente? Helene balançou a cabeça. Não, Kurt, você é o mais velho e precisa supervisionar as crianças. Enquanto Helene colocava as botas, deu instruções finais a Kurt. Todos vocês precisam ficar em casa, hoje e amanhã. Tem um pouco de pão ainda. Divida-o cuidadosamente e comam devagar. Enrolem-se em cobertores para ficar aquecidos. Papai talvez demore alguns dias, mas eu prometo que estarei em casa amanhã à noite com comida para vocês. Ela pegou o saco e as 2 sacolas. Volte para a cama e durma mais um pouco. Não se preocupe se eu me atrasar. Os trens não estão nada pontuais. Mamãe, disse Kurt, nós estaremos orando por você. Eles se abraçaram rapidamente e ela partiu. Mesmo bem cedo, a estação de trem em Frankfurt fervilhava. Como Helene, muitas pessoas estavam a caminho do campo para conseguir comida e o trem para Encheronde já estava lotado quando ela chegou. Helene se espremeu para entrar no vagão, agradecida até pelo espaço para ficar em pé e feliz porque não teve de viajar equilibrando-se no engate, entre vagões ou mesmo nos degraus do lado de fora, como um pingente, assim como tantos outros. Ajeitada no compartimento, Helene relaxou. Ficou observando seus companheiros de viagem, quietos, todos balançando com os movimentos da locomotiva a vapor.
Aquele aperto até os aquecia. Eram na maioria pessoas de meia idade, alguns poucos jovens, alguns bem velhos e nenhuma criança. Os homens tinham barbas ralas e colarinhos gastos, e vários usavam uma faixa no braço que dizia "Inválido de guerra". As mulheres usavam casacos que não caíam bem, pois eram em geral doações que tinham sido aceitas com gratidão por um povo derrotado. Estava nevando em Frankfurt. Mas quando o trem se aproximou das montanhas Vogelsberg, as nuvens se abriram. Na estação, Helene respirou fundo o ar fresco da manhã, enquanto partia para a caminhada de 3 quilômetros até o vilarejo. Embora estivesse muito frio, a visibilidade era boa. Ocasionalmente o sol saía e fazia as árvores com a sua cobertura de neve cintilar como joias. Na floresta nada se mexia. Nenhum pássaro cantava, nenhuma abelha zumbia, nenhum sapo coachava nas folhas secas. Nada além da beleza do inverno, cristalino e frio. A certa altura, Helene teve que parar e agradecer a Deus por tamanha beleza. Então alguns corvos grasnaram forte e a distraíram da meditação. Quando saiu da mata, a neve começou a sair suavemente de novo. Ela esperava que os outros a acolhessem naquela noite. Quando se aproximou da casa, a senhora Jorge saiu do estábulo, com um balde de leite em cada mão. "Senhora Jorge, é você? Não acredito! Deve estar congelada. Entre e descanse." O senhor Jorge estava sentado à mesa da cozinha lendo o jornal. Ouvindo o passo desconhecido, ele se virou, então pulou e agarrou a mão de Helene. "Bem-vindo de volta!" exclamou ele. "Como estão as crianças? E como está a pequena?" Helene sentou-se numas cadeiras de madeira e começou a contar sobre as crianças. De repente, o senhor Jorge notou as sacolas de Helene. "Você veio pedir comida, né? Então as coisas estão bem ruins na cidade." Enquanto a senhora Jorge arrumava algumas fatias grossas de pão, manteiga e leite quente sobre a mesa, Helene contava as dificuldades daqueles primeiros meses após a guerra na cidade. "Bem", disse a senhora Jorge, "não se preocupe com nada. Vamos certificar de que você leve um suprimento de comida para casa." Ela começou a mexer nas coisas, logo arrumou óleo, manteiga, farinha, pão, açúcar, ovos, batata e muitas outras coisas. Então enviou Helene até os parentes deles. Quando souberam da fome da cidade, deram-lhe uma porção de coisas, até que parecesse um Papai Noel na época de Natal, carregado de presente para as crianças. A fome estaria satisfeita por várias semanas. Ela voltou para a fazenda dos Jostes, onde havia sido convidada a passar a noite. A senhora Jorge insistiu para que ela dormisse cedo e prometeu que acordaria a tempo para pegar o trenó puxado a cavalo, que fazia a viagem para a estação de trem todas as manhãs. O pequeno cômodo ao lado da cozinha, com uma cama e um colchão grosso de pena, estava convidativo. O calor do grande fogão, com azulejos verdes na cozinha, passava através da parede e eliminava um pouco do frio intenso. Com o coração regozijante, Helene ajoelhou-se ao lado da cama, agradecendo ao Pai Celeste por satisfazer suas necessidades, e aproveitou para pedir proteção para as crianças e ela mesma no dia seguinte. Então deitou na cama e logo estava dormindo profundamente. Quando ouviu a senhora Jorge bater à porta, pareceu-lhe impossível, que a noite já tinha passado. A senhora Jorge colocou a cabeça para dentro. "Senhora Rachel, você pode permanecer na cama." "Por quê?" Helene murmurou, ainda meio dormindo. "Será impossível você ir embora hoje. Nevou a noite toda. O trenó não vai para a estação hoje de manhã. Nem mesmo o limpador de neve vai sair até que a tempestade pare." Helene foi até a janela e desanimou. Grossas camadas brancas cobriam tudo.
até onde a vista alcançava, e flocos enormes ainda caíam do céu. Desesperada, ela virou-se para a senhora. Eu tenho que ir, disse. As crianças não têm comida. Eu prometi que estaria de volta à noite. Ficarão muito preocupadas se eu não for. Deus me protegerá. E se eu sair logo, eu chegarei lá a tempo para o trem da tarde para Frankfurt. Senhora Rasta, você tem pelo menos 40 quilos de comida e não vai conseguir arrastar esse peso todo. Se alguma coisa acontecer com você, eu jamais me perdoarei. Eu tenho que ir, disse Helene com firmeza. Vendo que Helene não mudaria de ideia, a senhora Joste preparou então um desjejum reforçado de batatas cozidas com manteiga, pão, geleia de ameixa caseira e ezarcafe. Enquanto a mulher mais jovem comia, a senhora Joste foi até a despensa e voltou com maçãs secas, peras, nozes e um bolo inteiro de sementes de papoula. Um pequeno agrado para as crianças, disse ela enquanto preenchia cada canto das sacolas já cheias. Helene não conseguiu segurar as lágrimas de gratidão. Como eu poderia lhe agradecer? Não há necessidade de agradecer, senhora Joste disse com os olhos cheios de lágrimas. Eu estou feliz por poder ajudar. Simplesmente faça o mesmo por outra pessoa quando for possível. Que Deus a proteja. Helene abraçou o casal idoso e partiu. Quando chegou à curva na estrada, ela virou-se para trás uma última vez. Eles ainda estavam observando da porta. Helene parou por um momento, contemplando a cena. O vilarejo aconchegante sob a cobertura de neve, a bonita casa de campo, onde havia passado tantos meses angustiantes durante a guerra. Ela levantou a mão e o casal respondeu com o último aceno. Então continuou subindo a montanha, apesar dela não saber disso. Aquela era a última vez que ela veria os Joste. Durante todo o tempo, a neve continuava caindo grossa, e logo Helene não podia ver mais que 10 passos à sua frente. Os seus pés pareciam cada vez mais pesados e a sua bagagem a puxava para baixo. Deus querido, ela orou novamente. Ajuda-me, me dá forças. Os seus braços doíam, enquanto ela erguia cada pé da neve funda. Sua respiração tornou-se difícil e o ar gelado entrava cortante nos pulmões como faca. Ela chegou ao morro que conduzia à mata e enquanto subia sua carga pesava ainda mais. Oh, Senhor, me ajuda! Oh, quem me ajudará? De repente ela não conseguiu mais prosseguir. Os seus joelhos começaram a se dobrar e, em pânico, ela cambaleou até uma pedra alta à beira da estrada. Ela leu, estação a 1,5 km de distância. Exausta, ela apoiou-se na pedra, colocando o saco em cima dela. Quando as sacolas escorregaram de suas mãos, quase desapareceram na neve profunda. Então ela fechou os olhos por um momento. Eu não posso dormir, não posso dormir. Tudo o que preciso são alguns poucos minutos para recobrar a respiração e então continuar. Os pensamentos a levaram as crianças famintas em casa. Novamente ela fechou os olhos e os abriu bem. Se eu dormir, eu posso nunca mais acordar. Ela estava começando a se sentir pesada e confortavelmente aquecida. Mais uma vez os seus olhos se fecharam e desta vez permaneceram assim. A neve continuou caindo sobre ela. Logo ainda encostada na placa da sinalização, Helene parecia um tronco de árvore torcido, uma parte de uma paisagem silenciosa. Então ela começou a sonhar. Primeiramente vendo a si mesma em pé na neve com flocos caindo do céu nublado. No próximo instante, ela estava envolvida por um círculo de luz. E quando olhou novamente, não eram mais flocos de neve, mas sim anjos com vestimentas brancas ao seu redor. Que paz, ela pensou, que paz maravilhosa. O barulho de um motor se aproximando a acordou.
Um caminhão estava tentando subir o morro. Ela tentou erguer a mão para sinalizar, mas os seus membros endurecidos não lhe obedeciam. Em desespero, ela viu o caminhão continuar no seu percurso vagarosamente e o sono arrebatou novamente. Uma voz repentinamente disse: "Agora você verá um milagre de Deus." "Eu chegarei em casa novamente?" ela perguntou para a voz. E a resposta veio: "Seu sofrimento está acabando. Somente mais um momento." Uma mão pesada sacudiu seu ombro. Cada vez que ela tentava levantar a cabeça, ela pendia de volta para a frente. Mas as sacudidas e os empurrões continuaram. "Deixe-me em paz", ela pensou. "Eu estou tão bem aquecida. Eu não tenho energia para me mover." "Acorde, acorde!" Uma voz rude continuava dizendo. "Você precisa acordar. Vai congelar aí." Perturbada, Helene finalmente abriu os olhos para ver um homem em pé em sua frente. "Eu estacionei meu caminhão no topo do morro", disse ele. "Não podia parar aqui ou nunca chegaria lá em cima. Venha comigo para eu lhe dar uma carona." Ela tentou se levantar, mas o corpo endurecido não cooperava. Percebendo que precisava de ajuda, o motorista levou as suas sacolas e o saco e começou a subir o morro. Fogo! Então voltou e, meio arrastando, meio carregando Helene, ele levou-a para a cabine. Ele deu um pouco de chá quente da sua garrafa térmica, enrolou-a num cobertor e aumentou o aquecimento antes de continuar a jornada. "Foi por pouco", disse o homem. "Realmente eu acredito que você quase morreu congelada. Quase eu não a encontrei. Você estava coberta de neve. O que você estava fazendo do lado de fora num dia como este?" Helene estava começando a se descongelar. Ela lhe contou sobre os 4 filhos famintos em casa e sobre os seus esforços para conseguir comida. "Muito obrigada por me salvar. Deus o enviou para ajudar-me", concluiu ela. "Eu sei que não deveria ter descansado, mas eu estava tão cansada. Tão logo parei, eu me senti aquecida. Simplesmente eu não conseguia ficar acordada. Nossa, seria uma grande ajuda se me pudesse levar até a estação de trem." "Sabe de uma coisa?", disse ele. "O mais interessante é que eu nunca venho por esse caminho. Hoje foi a primeira vez que eu estive nesta rota. Em relação a levá-la à estrada de trem, isso seria inútil. Fiquei sabendo por fontes confiáveis que todos os trens estão sendo examinados. Toda a comida do mercado negro será confiscada. Seria desagradável perder tudo depois que você passou para consegui-lo. Onde você mora?" "Em Enscherensen, subúrbio de Frankfurt." "Quer saber? Vou levá-la até lá. Enscherensen não está muito fora do meu roteiro." Agradecida, Helene aceitou. Agora ela olhava o motorista com mais cuidado. Meia-idade, uma pessoa comum, com roupas grosseiras, mãos ásperas, cabelo ruivo e branco misturados. Provavelmente casado e com filhos. De repente ele se tornara taciturno e começou a responder às perguntas delas com monossílabos. Finalmente ela desistiu e cochilou. Acordou só quando o caminhão parou. "Bem, aqui estamos", disse o motorista, desligando o motor. Ele retirou as sacolas e então ajudou a descer os altos degraus da cabine. Ela pegou a sua mão agradecida. "Simplesmente eu não sei como agradecer-lhe." Eu estou feliz por tê-la encontrado antes que fosse tarde demais. No futuro, você deve permanecer em casa quando o clima estiver ruim. Agora eu preciso continuar." Com o último sinal com a cabeça, ele subiu na cabine. Ela abaixou-se para colocar as alças da sacola nos ombros, ainda sem ter muita ideia como havia chegado ali. Então ela virou-se para dar uma última olhada ao caminhão, que desaparecia. Ela olhou a rua em toda a extensão. Não havia nenhum caminhão. E não havia marcas de pneus na neve que acabara de cair.